Jéssica, tenho 22 anos e sou de Santos. Oi, meu nome é Willy, tenho 24 anos e também sou de Santos. A gente tá aqui para poder contar um pouco da nossa história junto com o PHN. Tudo começa assim, pro meu lado, quando eu trabalhava na Adidas, 3 meses antes da viagem. Eu tava com um amigo meu que é do meio religioso e a gente conversava bastante e ele viu o meu interesse, né, pela viagem, porque eu já tinha ido no ano anterior. E ele, conversando comigo, né, a gente ficava falando sobre a minha vida no caso, ele falou que eu tava bem estruturalmente, na parte de trabalho, a parte de família eu tava bem tranquilo. O que me faltava era uma namorada. O fato foi que, assim, ele me avisou, me passou um recado, dizendo que não era ele que estava me avisando, de que eu, nessa viagem, no segundo dia, eu ia encontrar a minha namorada, que eu sairia do PHN com uma namorada. No início eu levei uma brincadeira, não considerei, achei que era mais um fato de conversa entre amigos e ri bastante sobre o assunto. O fato foi que, assim, o tempo passou, eu acabei pensando bastante nisso também e depois desconsiderei. Na viagem eu acabei me perdendo dos meus amigos na segunda noite, onde foi onde eu conheci ela, né? Então, o fato foi bem como ele disse, na segunda noite eu me perdi dos meus amigos, me obrigando a ficar com a galera dela e até hoje a gente tá junto. No meu caso já foi assim, um amigo que me convidou, né? Ele tinha falado que ia ser muito legal, é um momento diferente, são 3 dias diferentes. Só que eu não queria ir, eu não tava nem um pouco a fim de fazer parte, de ficar esses 3 dias longe de casa, longe de tudo, com pessoas que eu nem conhecia. Então chegou o dia da viagem, eu meio fui obrigada a ir, né, porque eu tinha ganhado a passagem, né, me deram de graça, falaram que era legal eu ir, então me deram. Aí fui obrigada, mas só que lá na viagem eu tinha um amigo meu que eu já conheço ele há muito tempo, e ele foi comigo, então a ida foi até mais tranquila. E foi mais ou menos isso, assim, a gente se divertiu bastante. E aí, como ele contou, foi no segundo dia que a gente se conheceu. Conta aí, Vitor. Então, nesse segundo momento, uma coisa que ela esqueceu de comentar foi que da madrinha dela. Exato. É verdade. 2 semanas antes, a minha madrinha ficava no meu ouvido falando que é também bastante religiosa, falando que eu ia encontrar uma pessoa lá e que essa pessoa ou ia ser muito minha amiga ou ia ser o meu namorado, né? Que a gente ficava conversando, tirando sarro sobre isso. E aí foi nessa, né, que a gente começou até essa ideia. Eu falei, não, imagina, não vou de jeito nenhum conhecer ninguém lá, não quero. Uma que já era obrigada aí, né? E outra que minha madrinha ficava no meu ouvido toda hora falando. Então, como a gente falou, na segunda noite a gente acabou não indo como são 5 dias, né? Começa na quarta-feira e termina no domingo. Como eu trabalho, ela também tinha as faculdades, tinha o trabalho dela, a gente conseguiu uma caravana que iria numa sexta-feira à noite. A gente acabou indo na sexta-feira à noite. Eu fui normalmente com os meus amigos, aproveitei bastante o final de noite da sexta-feira. E no sábado. Sábado eu passei o dia inteiro com os meus amigos, andei bastante no PHN, participei de todos os eventos que estavam lá. O fato foi que à noite, como, né, no caso tem o Luau do Brás, a gente fez um preparatório para voltar para a pousada para se arrumar. Nisso, eu saí do quarto dos meninos, já estava arrumado para ir. Foi quando ela acabou passando do meu lado, junto com esse amigo dela, e sentou para poder ficar escutando algumas músicas. O engraçado foi que, quando a música começou a tocar, eu sou um cara meio engraçado, meio bobão. Então eu comecei a dançar e brincar, meio que para também alegrar o ambiente da galera. Mas também propositalmente para ela, porque eu achei, não sei, simpatia, eu achei ela muito simpática. E aí eu comecei a brincar, foi quando ela sorriu pra mim. E aí eu notei essa garota aqui. E aí eu comecei a olhar de uma forma diferente pra ela. Mas nada demais. A gente acabou trocando uma ideia ali naquele momento, mas cada um seguiu, né, pro Luau do Brás. No Luau do Brás a gente tava lá curtindo normalmente, eu com a minha galera, ela com a galera dela, só que a gente tava no mesmo ônibus, então assim, a mesma caravana. Só que, tipo, eu tava com uma galera um pouco distante da dela. O fato foi que, do nada, absolutamente do nada, todos os meus amigos sumiram. Todos. Aí, como a gente sabe, no Ricão tem um pouco de dificuldade na parte do sinal do telefone. Eu não conseguia ligar pra ninguém, não conseguia falar com ninguém, não achava ninguém. E como a localidade da pousada eu sabia que ela sabia com a galera dela, eu falei, eu vou ficar próximo deles, né? Porque eu sei que eles vão voltar uma hora pra casa. Então, eu vou poder ir com eles. Eu me afastei e fiquei sentado lá no fundo,
totalmente solitário, reclamando da vida porque eu não tinha mais ninguém comigo naquela noite. Foi quando ela começou. Foi quando eu comecei a tentar chamar ele, né? Porque tava todo mundo ali curtindo, dançando, a gente brincando, fazendo brincadeiras, um monte de coisa. E ele tava o tempo todo sentado, só olhando, parado, sozinho. Aí eu falei, não é possível, a gente tá todo mundo aqui, não é possível que ele vai ficar ali sentado. Aí eu comecei a chamar, eu chamava e ele não ia, eu chamava e ele não ia. Aí foi até então, num certo momento, que eu falei com meu amigo, que chama Caio, que ia pedir pra beber água. Isso. Foi quando a gente pediu pra beber água, eu falei pra ele me levar, e aí ele foi junto. Foi nesse momento, mas antes tava também já se enturmando. Ela né? já me chamava pra fazer umas brincadeiras com a galera e tal. Só que como eu tava meio brava, porque eu tava sozinha, eu meio que desconsiderava o que ela falava. E aí ela continuou insistindo até esse momento que o Caio pediu pra beber água e eu acompanhei. Como eles são bem brincalhões também, eu também sou um cara mais alegre, a gente começou a trocar uma ideia bem legal. E eu aceitei estar com eles naquela noite. Falei, não, então já que eu não tenho ninguém, eu vou me proporcionar a conhecer essa galera que estão comigo, né? E a gente virou a noite conversando, brincando. Na volta pra casa, o que acontece? Ela acabou me chamando, eu acabei chamando ela no WhatsApp, porque pelo interesse já, comecei a provocar ela pra poder trocar ideia comigo. Foi na volta pra pousada, que a gente tinha saído do luau do braço. Isso, a gente foi conversando, ela foi me perguntando coisas da minha vida, eu fui falando, mas sem me tocar do que estava acontecendo. Até o momento que a gente voltou pra pousada em si, cada um foi pro seu quarto, masculino e feminino, e eu, deitado, peguei o celular e ela tava num grupo do WhatsApp que dá relacionada à viagem, né? E eu acabei chamando ela no WhatsApp pra conversar, aproveitar os últimos minutos também pra trocar uma ideia com ela, porque eu gostei dela. Foi quando ela me falou que tava sem uma tomada no quarto, uma coisa assim, e os dois acabaram saindo de madrugada, né, pra se encontrar, pra poder pegar o carregador dela e o celular. E a gente meio que trocou uns olhares ali, foi quando eu comecei a me tocar dessa garota. E aí no dia seguinte a gente se encontrou, tirou a nossa primeira foto junto. Foi. Que a gente tirou uma primeira foto junto. E engraçado é que a partir daí a gente começou o nosso dia, tudo estava meio próximo um do outro. Então a gente assistiu a missa junto, a gente assistiu o Padre Fábio de Mello junto, a gente teve todos os momentos, o Dunga também a gente estava junto. Foi quando eu comecei a perceber o quanto ela estava sendo interessante pra mim, importante pra mim naquele momento. E aí foi mais legal, foi isso, que na volta pra casa, eu acabei indo sentado do lado dela, e aí a gente começou a conversar, e aí fluiu, e aí a gente até hoje tá junto. E a gente vai de novo, né? Esse 2016. ano, agora mais uma vez, mas aí o mais legal é que a gente vai estar completando 1 ano de namoro. Verdade. Porque desde então eu não consigo pensar em outra garota, tô namorando com ela, somente com ela. E aí a gente vai completar 1 ano agora nessa segunda viagem com o PHN, mas agora juntos e tal. Então a nossa ligação com o PHN é essa, né? Foi o que nos uniu também. Vamos comemorar lá o nosso 1 ano de namoro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa história. Pra vocês verem também como Deus fala através das pessoas, né? Que passa recado pra gente e a gente tem que ter a capacidade de escutar. Eu fui perceber que o recado que ele tinha me passado foi 2 semanas depois, quando eu já tava com ela 100% conversando e trocando ideia e tendo uma vontade muito grande de ficar com ela. Foi quando meio que startou um lembrete de 3 meses antes do cara ter me falado. E foi quando eu falei, caraca, Deus falou comigo e me mandou recado. E hoje eu tô com ela, não me arrependo de jeito nenhum. E agradeço muito todos os recados que eu tive, né? Que Deus me mandou, as provas até hoje, de estar com ela. Então a gente vai estar hoje, daqui, né? Alguns dias, lá no PHN pra comemorar 1 ano de namoro. É isso aí. Um beijo pra todo mundo, um abraço. Obrigado pela atenção aí, tá? Tchau, tchau.